Pedindo, Deus, que o Senhor agora abra a nossa mente e o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, compreender a Tua palavra, que ela encontre asilo e faça morada em nós, para que, Deus, em nome de Jesus, sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse domingo, tanto na outra celebração quanto nessa. Guarda o nosso coração nesse momento. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Hoje nós vamos encerrar a série de exposições que nós começamos há 3 domingos atrás, falando sobre crise, tempo de crise. Nós vivemos o tempo da crise, e eu e você, como filhos de Deus, eu e você, como cristãos, no tempo da crise é tempo de buscar ao Senhor. Na verdade, é sempre tempo de buscar ao Senhor, na crise e fora dela. Mas é que na crise nós somos tentados a nos distanciar de Deus, porque nós começamos a ficar com medo. Lembre do apóstolo Pedro, por exemplo, quando estava tudo indo bem, ele andou sobre as águas. Quando tudo estava legal, ele andou sobre as águas. Quando ele viu as ondas, ele começou a afundar. Por isso que para muitos a postura diante da crise é deixar de buscar ao Senhor. Então por isso que nós escolhemos nesse tempo falar um pouco sobre crise, falar um pouco sobre qual é a nossa postura diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, e escolhemos então falar sobre o livro de Abacuque. Se você tem sido desafiado, na verdade, se você aceitou o desafio, você já leu o livro de Abacuque. 3 capítulos, simples, fáceis de ler, fáceis de você compreender. Tivemos a primeira exposição quando avaliamos então a oração de Abacuque, Abacuque 1, do verso 1 até o verso 11, e descobrimos algo muito precioso nesse texto. Descobrimos que nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Olha que tremendo! Descobrimos que servimos a um Deus que para no seu trono, para aquilo que Ele está fazendo para ouvir as nossas orações. Isso é fora do comum, meu irmão. É o Criador ouvindo a sua criação. Entendemos que Deus, além de ouvir as nossas orações, Ele também responde às nossas orações. Então Deus, Ele não se cala, Ele não fica em silêncio diante de tudo que está acontecendo, porque Abacuque, ele dobra o seu joelho, ele busca o Senhor, ele faz oração. Deus então responde a oração de Abacuque. E o desafio que nós tivemos, então, quando nós lemos Abacuque de 1 até o verso 11, é a resposta do Senhor. Porque assim como aconteceu com Abacuque, também acontece na nossa vida. Por vezes, as respostas que Deus dá às nossas petições não estão dentro daquilo que nós projetamos, dentro daquilo que nós programamos. E daí o desafio que você ficou depois da primeira exposição é que se você vai ter a ousadia de obedecer ao Senhor, mesmo que a resposta de Deus à sua oração contrarie o seu planejamento, contrarie o seu propósito. Porque foi essa a resposta de Deus a Abacuque. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui em Judá? Lembre-se, não existia mais Israel. Israel já tinha sucumbido, o reino do norte, só existia Judá. O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui em Judá? O povo é um povo pecador. O povo é um povo que não está santificando. O povo é um povo que não quer buscar mais ao Senhor. Deus vira para Abacuque e diz: Abacuque, eu estou vendo isso. Aliás, fique tranquilo. Eu vou agir nos seus dias. Na verdade, eu já estou agindo como nunca antes agi. Mas eu tenho uma resposta simples para a sua oração. Eu vou ensinar o povo a se santificar através do cativeiro, do exílio. Então você segue ali no final do capítulo 1, você já tem a segunda oração de Abacuque, quando Abacuque chega na presença de Deus e diz: Deus, acho que o Senhor não entendeu muito bem o que eu estou pedindo para o Senhor, não. Acho que o Senhor pegou só metade da minha oração. Os caldeus, os babilônicos, o Senhor tem certeza que é com eles que o Senhor vai responder a minha oração? E daí muitas pessoas usam Abacuque capítulo 2, verso 1, como um momento de ousadia, como se Abacuque fosse uma pessoa de muita fé, quando ele fala assim: eu vou me colocar na torre de vigia e eu vou esperar de Deus uma resposta.
E daí nós aprendemos que, na verdade, não. Ali era o desafio que Abacuque estava fazendo a Deus. Ele acaba a sua oração dizendo: eu orei, eu mostrei para Deus que eu que estava certo, agora eu vou esperar para ver o que Deus vai me responder. E daí, na segunda exposição, eu e você podemos aprender um pouco sobre a resposta de Deus para Abacuque, sobre a resposta de Deus a essa oração de Abacuque a respeito dos caldeus. E nós aprendemos então a respeito da mensagem do Senhor. Como a mensagem do Senhor ela é simples, como a mensagem de Deus ela é inteligível, você consegue compreender, como a mensagem de Deus ela pode ser propagada. E por fim nós descobrimos que a mensagem de Deus ao seu povo é uma mensagem de esperança. E é interessante que nós estudamos essa parte, deixamos de fora então as 5 advertências, ou os 5 ais que Deus levanta então a Abacuque, dizendo: eu sei quem são os caldeus, Abacuque. Eu sei que tipo de povo que eles são. Eles são um povo que rouba, por exemplo, no primeiro ai, na primeira advertência que Deus faz contra os caldeus. E na última advertência, ali no verso, a partir do verso 18 do capítulo 2, Deus fala para Abacuque assim: Abacuque, eu sei que esse povo é um povo idólatra. É um povo que adora outros ídolos. É um povo que adora as pedras, que se curva diante da madeira. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: eu sei quem é esse povo, e eu vou usar esse povo. E é algo difícil para eu e você aprendermos quando nós avaliamos isso, porque nós sempre temos as pessoas certas que nós queremos que Deus use. Deus só pode falar através de um tipo de pessoa. Deus só pode falar através de um tipo de denominação. Deus só pode falar através de um tipo de existência. E Deus diz: eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Você é criação, eu sou o Deus soberano. Eu faço as coisas como me aprouver. E daí nós chegamos então no capítulo 3 de Abacuque, no salmo de Abacuque, na canção de Abacuque, quando ele ora ao Senhor. Mas no final da oração você descobre que é um salmo que ele fez para que aquele que toca a harpa de 10 cordas, para que ele pudesse então entoar esse louvor ao Senhor. E eu quero falar sobre o começo desse salmo. Se você olhar aí para a sua Bíblia, abre aí Abacuque capítulo 3, deixa aberto aí na sua Bíblia, no seu celular, onde você está. Você vai descobrir que os 2 primeiros versos desse texto, você descobre que há uma introdução. É quando o Abacuque começa a falar sobre aquilo que ele vai discorrer no seu salmo. Do verso 2 até quase ao final do verso, ele fala sobre o poder de Deus, o Deus que se levanta de Temã, como ele está. Mas já no final desse salmo, Abacuque começa a demonstrar a sua conversão. E normalmente é o texto que você conhece desse capítulo, quando ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, ainda que não haja alimento no curral, não haja boi, não haja ovelha no curral, mesmo assim, no Senhor eu me alegrarei. E aí ele apresenta a sua conversão. O Abacuque, que antes só olhava para as circunstâncias do seu dia a dia, o Abacuque que só olhava para as realidades que seus olhos contemplam, agora diz ao Senhor: Deus, faz o que o Senhor quiser. Eu vou olhar para aquilo, mesmo que os meus olhos não contemplem coisas muito boas. A minha alegria, a minha esperança, a minha vitalidade de fé está no Senhor. E aí nós descobrimos uma palavrinha muito chave desse salmo, e é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, que é avivamento. Avivamento. Nós oramos muito por avivamento. Você me conhece já há 6 anos e sabe que desde que cheguei aqui eu tenho falado para você que eu acredito piamente que Deus possa começar um avivamento na nossa geração. Que Deus pode começar um avivamento na nossa geração e Ele pode começar esse avivamento no Brasil. Que Deus pode começar um avivamento na nossa geração no Brasil e que Ele pode começar no Rio Grande do Sul. E já que Ele pode começar no Rio Grande do Sul, por que não começar aqui em Pelotas? Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Se no capítulo 1 nós aprendemos sobre oração, no capítulo 2 nós aprendemos a respeito da palavra do Senhor, no capítulo 3 nós aprendemos sobre canção, sobre louvor e adoração, nós precisamos orar para que Deus avive a sua obra.
para que Deus traga vida à igreja. Israel era o povo escolhido de Deus. Por diversas e diversas gerações, os homens iam passando e Israel esquecia do Senhor. Leia o livro de Juízes para você ver isso. A cada juiz que Deus levantava, Deus livrava o povo de uma maneira magnífica. E daí depois vem a expressão: então o povo se esqueceu do Senhor. E daí Deus pesa a mão. Levando um outro juiz, age de maneira maravilhosa, o povo celebra. Depois vem a expressão: então o povo se esqueceu do Senhor. Quando nós nos esquecemos do Senhor, nós nos esfriamos. Quando nós nos esfriamos, nós deixamos então de ser igreja. Nós deixamos de cumprir o nosso propósito. E por isso sim, Deus precisa nos avivar. E você precisa entender, meu irmão, que Deus não aviva templos. Deus não aviva casas. Deus, Ele não aviva bairros, não aviva cidades. Deus não aviva nações. Deus aviva homens e mulheres. Deus aviva a sua igreja. E quando Deus aviva esses homens e mulheres, nós então começamos a revolucionar as nossas casas, os nossos bairros, a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa geração. Por isso que eu e você precisamos ser avivados pelo Senhor. 3 facetas que eu queria que você guardasse sobre avivamento, olhando para esse texto de Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2. Primeira ideia que eu queria que você guardasse: avivamento é a manifestação do senhorio de Deus. Avivamento é a manifestação do senhorio de Deus. Olha o que Abacuque fala: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Deus, eu compreendo quem o Senhor é e eu estou ficando desesperado diante das tuas ações. Aprenda algo que eu e você precisamos buscar quando nós falamos sobre avivamento. Só há um Senhor. Só há lugar para um Senhor, o outro é servo. O outro é servo. É interessante porque quando nós falamos sobre igreja, quando nós ponderamos sobre igreja, existem muitos senhores da igreja. Muitas pessoas gostam de mandar e desmandar. Muitas pessoas gostam de ponderar se é certo ou se é errado. E isso foi ao longo dos tempos. Era assim nos dias dos juízes, era assim nos dias dos profetas, era assim nos dias de Jesus, é assim nos nossos dias. E muitas vezes, sem perceber, a igreja deixa de ter o senhorio de Cristo e passa a ter o senhorio dos homens. A grande questão é que quando o homem está mandando na igreja, a igreja morre, a igreja esfria, a igreja deixa de cumprir o seu papel. Por isso que o primeiro ato, o primeiro passo, a primeira manifestação, quando ocorre um avivamento, é voltar essa manifestação do senhorio de Cristo, do senhorio de Deus na manifestação da igreja. É isso que Abacuque fala: Deus, eu tenho visto as tuas ações, eu estou desesperado. Ou seja, Deus, eu vi o quanto o Senhor é grande, eu vi o quanto o Senhor tem poder, eu não tenho. Eu vi o quanto o Senhor pode fazer, eu vi o quanto o Senhor pode despedaçar as nações e restaurá-las novamente, eu não posso. Então, quando nós falamos de avivamento, nós precisamos tirar esses ídolos do nosso coração e compreender que aquele que tem o controle da minha existência é Deus. É uma oração difícil de se fazer. É difícil de você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, sabe o meu emprego? Entrego ele ao Senhor. Deus, sabe a minha faculdade? Eu entrego ele ao Senhor. Deus, sabe a minha família? Eu entrego ela ao Senhor. Deus sabe a minha vida, os meus sonhos, os meus propósitos, as minhas ponderações. Eu entrego tudo ao Senhor. Faça disso tudo aquilo que o Senhor desejar. Eu sou o servo, o Senhor que é Deus. Se nós realmente clamamos por avivamento, avivamento não é uma manifestação emocional. Avivamento não é uma teofania, não é uma manifestação de milagre por milagre. Avivamento é quando o homem se submete ao senhorio daquele que tem o controle de tudo nesse universo.
A pergunta que eu te faço nesse primeiro ponto é se você no seu coração tem essa disposição. A gente é bom de fazer perguntas retóricas e de falar coisas retóricas na nossa vida. Falar coisas que nós realmente não queremos no nosso coração. Se você é pai, você já ensinou seu filho. Filho, quando você for na casa da sua avó, quando você for na casa da sua tia, e você comer piqui, você tem que dizer para a vovó que está gostoso o piqui. Você tem que dizer para a vovó que está gostosa a comida. Quando a gente for na casa do presbítero Jaime, quando a gente for na casa do presbítero Kleber e você comer o que eles te oferecerem, você tem que dizer que está gostoso. Quantas vezes você já passou vergonha com seu filho? Vai na casa do seu amigo e ele dá comida. Eu não vou comer isso. Isso está ruim. Até uma vez numa casa ele assim, eu não vou comer isso. Isso está fedido. Meu Deus. É porque a gente quer ensinar os nossos filhos algo que a ingenuidade deles não está pronta para assimilar. Nós queremos ensinar os nossos filhos a contrariar o seu coração. Nós queremos dizer para os nossos filhos, dá uma mentidinha aqui de leve, que isso vai dar certo. E às vezes a gente quer fazer essa mesma brincadeira com Deus. Deus, eu estou dizendo para o Senhor que a minha família é do Senhor. Mas depende daquilo que o Senhor quer fazer com a minha família. Depende para onde o Senhor vai mandar meu filho. Depende para onde o Senhor vai mandar meu marido, minha esposa. Deus, eu quero dizer para o Senhor que as minhas finanças são tuas, mas depende do que o Senhor vai usar. Porque eu já tenho os meus planos, os meus projetos aqui. Deus, eu estou dizendo para o Senhor que a minha vida é do Senhor, mas depende para onde o Senhor quer me mandar. Porque a minha vida é do Senhor se o Senhor for me mandar para ser missionário na Disney, no Caribe. Afeganistão, não. Só o Ernesto. Rússia, Ernesto. Coreia do Norte, Ernesto. Coreia do Sul eu vou. Japão eu vou. É essas orações que a gente precisa mudar. Se a gente realmente quer clamar pelo avivamento. Porque no avivamento existe um Senhor e um servo. E se Deus não está no senhorio desse momento, me desculpe, meu irmão, você não vai ser avivado. Segunda ideia que eu quero que você guarde. Se a primeira é a manifestação do senhorio de Deus, quando nós clamamos para o avivamento, a segunda é a manifestação do poder de Deus. Na Almeida Revista Atualizada fala assim, aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na NVI, que é a versão que nós usamos, fala assim, Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Se quando o povo passa por avivamento, é realinhado no coração do homem a ideia de quem é o Senhor, quando nós desfrutamos do avivamento do Senhor, nós passamos a ver também a manifestação do seu grande poder, da sua grande autoridade, de grandes ações poderosas das mãos do Senhor. E nem sempre está linkado a milagre. E é isso que eu queria que você começasse a construir no seu coração. Porque a gente sempre acha que uma grande manifestação de avivamento vai estar ligado às pessoas deixarem a cadeira de rodas e sair correndo. A você ter grandes curas, a aparecer pó de ouro na sua mão, a aparecer dente de ouro, como a geração ali da década de 80 e 90 vivia buscando por esse tipo de avivamento. É mais profundo, meu irmão. Está mais no íntimo. Talvez você já viu também grandes igrejas fazendo grandes cruzadas. Venha para a grande cruzada de avivamento e milagres. Manifestação do poder de Deus nem sempre está ligado a esse tipo de teofania, a esse tipo de milagre, a esse tipo de assistência. Quando nós falamos da manifestação do poder de Deus, é para converter o seu coração, que é algo que você não dá conta de fazer. Eu falei no culto de mais cedo e quero falar de novo agora. Se você tem a idade do presbítero Jaime, no culto de antes eu usei um outro presbítero aí, tá, Jaime? Que ele não está aqui, eu não posso falar dele agora. Você via uma canção do Silvio Santos que dizia que ele queria trocar um coração
porque o coração dele era corintiano. E depois ele fazia a cirurgia, ele ficava triste, porque ele dizia, colocaram outro coração corintiano. Quando a gente está falando de poder de Deus e manifestação no avivamento, a gente está falando dessa mudança no coração. Deus tem o poder de tirar o coração de pedra de dentro do homem e transformar num coração de carne. Deus tem o poder de transformar um coração que antes vivia pela ambição do pecado e agora é um coração que vai viver por desfrute da santificação de Deus. Deus tem o poder de tirar você do império das trevas e trazer para o reino da luz do seu amor. Quando nós vivemos o avivamento, quando Deus restaura e aviva a sua vida em nós, é essas transformações. E quando você passa por essas transformações, se Deus te curou ou não, isso é relativo. Porque você sabe que Deus pode ter permitido você ficar doente, que essa doença pode te levar à morte, mas que quando você morrer e você abrir os olhos de novo, você vai estar na glória com o seu Senhor. Você pode passar por dificuldades financeiras, todo mundo passa. No Brasil, meu irmão, no Brasil não tem quem não passou por dificuldade financeira. Você pode até passar muita dificuldade financeira, mas você fica tranquilo e dorme em paz, porque você sabe que quem põe o pão na sua mesa não é o saldo da sua conta bancária, mas é Deus que sustenta o seu lar. E daí você descansa. É essa transformação que Abacuque está pedindo ao Senhor. Deus, aviva a obra que é tua. E a primeira coisa que nós aprendemos então é que é Deus que aviva a obra. A obra é dele. A igreja é do Senhor. Eu e você somos criaturas deles, criação dele. Quem aviva é ele. Existem algumas pessoas que acham que conseguem, porque tem uma música diferente, uma maneira de pregar diferente, uma exposição mais moderna, que nós vamos conseguir avivar as pessoas. Emocionalismo não é avivamento. Avivamento é quando você ouve a palavra de Deus e você sai daquele culto e você precisa mudar. Você é desafiado e você precisa mudar a sua vida. O Espírito Santo começa a incomodar a sua vida. E esse tipo de mudança não vem do pregador, não vem da eloquência do pastor, porque eu posso me rasgar aqui na frente para tentar convencer você que você está errado de acordo com as Escrituras. Se o Espírito Santo não tocar na sua vida, é só argumento. Por isso que a oração de Abacuque é: Senhor, aviva a tua obra. Você acha realmente que a Igreja Presbiteriana do Brasil é de Simonton? Você acha realmente que hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil é do reverendo Roberto Brasileiro? Que a Igreja Presbiteriana de Pelotas é do reverendo Rodrigo? Não. A igreja é do Senhor. E é Ele que aviva o coração. É Ele que tira o coração de pedra e coloca o coração que agora serve a Ele. E olha que interessante o seguinte da oração de Abacuque: Senhor, além de avivar a tua obra, faz ela conhecida. E isso é muito simples nos nossos dias, porque com o evento da pandemia, diversas e diversas igrejas, diversos pastores começaram a virar youtuber da fé, né? A gente teve que mudar a nossa maneira de pregar. A gente teve que mudar a nossa maneira de orar com as pessoas. A gente teve que migrar para o universo digital. E eu fico pensando numa comunidade como a nossa. Nós já tínhamos alguns passos com o nosso ministério de mídia. Nós já tínhamos um ministério de mídia. Então a gente teve só que adequar alguns processos. E conseguimos suprir você. Você tem live de oração, terça e quinta-feira. Você teve live dos parceiros do Sul, toda quarta e sexta-feira. Toda hora tinha uma mensagem para você, toda hora tinha uma foto especial, toda hora tinha uma canção especial, tinha uma mensagem especial para você ouvir. Teve muito pastor que se deu muito mal. Não é porque... Aqui eu não estou sendo pejorativo, tá, meu irmão? É porque achava, muitas vezes, que internet, inclusive, é coisa do capeta. Nunca se preparou para isso. Nunca soube falar para essa geração. E eu vejo que a gente já com alguns degraus, vira e mexe dá BO. Vira e mexe dá problema. Teve um dia que eu estava fazendo a live e a câmera caiu na minha frente.
Talvez você não repare porque eu sou muito bom na frente da câmera. Eu nem transpareci. Estou brincando, gente. Mas acontece, dá falha. Mas olha que interessante. Judá estava um caos. O povo pecava a rodo. O povo estava fugindo da presença de Deus. O povo já sabia que ia para o cativeiro. Jeremias já tinha falado isso. E quando Abacuque vai orar, ele não ora: Deus, levanta agora o ministério de mídia de Judá, para que o ministério de mídia de Judá faça a tua obra conhecida. Ele fala assim: aviva a obra que é tua e faz ela conhecida ao decorrer dos anos. Sabe por quê, meu irmão? Falar da palavra do Senhor é fácil. Qualquer crente que vem uma semana na igreja decora um versículo da Bíblia. Nem que seja porque Deus amou o mundo. Nem que seja o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se não conseguir decorar esses que são muito grandes, decora Jesus chorou. Já é um versículo da Bíblia, você já está sabendo muita coisa. Agora é diferente quando você fala Jesus chorou e o Espírito Santo pega essa palavra e crava ela no seu coração. E isso nenhum pastor consegue fazer. Isso nenhum pregador consegue fazer. O que Abacuque está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor pode avivar porque a obra é do Senhor. E mais do que isso, faz ela conhecida. Faz com que o povo, quando os profetas falarem, faz com que o povo, quando os profetas clamarem, faz com que o povo, quando os profetas pregarem, o povo entenda que é o Senhor que está falando. Que é o Senhor que está falando com o povo. Faz a tua obra conhecida. Por isso que logo que começou a pandemia eu disse a você que a igreja poderia estar fechada, que o templo poderia estar fechado. Porém, a palavra de Cristo, o reino de Deus não deixaria de ser construído. Pelo contrário, continuaria sendo construído, porque não depende das situações. É o Espírito Santo que faz. Primeira ideia, quando nós buscamos o avivamento, é perceber a manifestação do senhorio de Deus. A segunda ideia é prestar atenção na manifestação poderosa de Deus. E eu quero agora te trazer a terceira ideia na oração de Abacuque. Quando nós clamamos por avivamento, nós começamos a prestar atenção na manifestação da graça de Deus. Olha como é que Abacuque acaba a sua oração no verso 2. Deus, depois de o Senhor fazer conhecida as tuas obras no nosso tempo, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E talvez você já está aqui em culto comigo, prestando atenção em qual sabor de pizza que você vai comer depois do culto, no X ou no hambúrguer que você vai comer depois, e daí você passa pelo texto e você não presta atenção numa coisa. A palavra ira aqui é algo muito pesado, sabe por quê? Porque séculos mais tarde um camarada chamado Paulo fala que eu e você éramos filhos da ira, estávamos destinados a sofrer o peso da mão do Senhor, mas que em Cristo agora não existe nenhum escrito de dívida contra nós. Nós, por natureza, somos filhos, foco da ira de Deus. E olha que interessante, antes mesmo de Jesus vir, séculos antes do Messias aparecer, Abacuque já está orando a Deus e pedindo: Deus, por favor, eu sei que o povo tem que receber a tua ira, que o povo tem que receber o peso das tuas mãos, mas no dia da tua ira, usa de misericórdia. Por isso que quando nós falamos sobre avivamento, o avivamento manifesta o senhorio de Deus, manifesta o poder de Deus, mas também traz esperança ao homem, porque quando a igreja é avivada, quando eu e você somos avivados, há a manifestação da graça de Deus. Da graça de Deus. Que bom, meu irmão, você reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Que bom você reconhecer que você é pecador. Que bom você reconhecer que a obra é do Senhor e que Ele vai proclamar todo o tempo. Mas é muito melhor ter a esperança e saber que apesar dos meus pecados, existe a cruz. Já parou para prestar atenção nisso? Você gosta de louvar? Eu gosto. Gosto de cantar. Gosto de ler a palavra do Senhor. Gosto muito de orar.
E tudo isso a gente desfruta num ambiente de pecado. Não é completo ainda. E já é bom demais. Eu e o pessoal do louvor aqui, a gente já está indo para o nosso segundo culto aqui. E eles já ficaram sabendo que daqui uns dias vai ter 3 cultos. E eles têm que estar animados. Sabe por quê? Porque no céu vai ser isso o dia inteiro. Já pensou? Você está caminhando no céu, daqui a pouco, opa, esbarrei em Jó. Jó, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí você vai na praça ali onde tem luz, onde tem ouro, e olha ali quem está falando. Estevão, vou parar para ouvir Estevão. Olha ali, começa a ouvir uma música, uma guitarra bem pesada, e você descobre, ali mora Davi. Eu vou lá escutar Davi cantar ao Senhor. Vai ser perfeito. E a gente só tem essa expectativa, porque quando o Senhor aviva a nossa vida, quando Deus tira de nós a morte e coloca então a vida proveniente do Espírito Santo, a gente descobre que existe a graça de Deus. Por isso, você que me ouve nessa noite, você que me ouve em casa, você tem toda a liberdade de opinar a respeito da sua opção teológica. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu prefiro de longe a graça de Deus. Eu quero viver na era da graça de Deus. Porque naquilo que depender de mim, meu irmão, eu sou um pecador. E se não é a graça majestosa de Deus me alcançar, eu vou continuar sendo um pecador. Por isso que quando nós somos avivados, nós começamos a compreender a graça de Deus. Concluindo, meu irmão, o avivamento bíblico é marcado pela manifestação do senhorio, do poder e da graça de Deus. Não é uma obra fabricada por homens. Homens não conseguem fabricar o avivamento. Ela é um trabalho exclusivo do Senhor da igreja. E Ele não aviva casas, templos, cidades, nações. Ele aviva pessoas. E estas, quando cheias do Espírito Santo, não temem o mundo. Proclamam o reino e revolucionam a sua geração. Você quer ser avivado pelo Senhor? Quero te fazer uma pergunta para passar para as aplicações. Que dia é hoje? Pode responder. O pessoal de casa pode botar aí nos comentários. Que dia é hoje? O pessoal do louvor já estava no outro culto, não pode responder. Nesse culto tem crente, no outro culto não tinha, viu? Não acertar. Hoje é domingo de Pentecostes, meus irmãos. Você sabe o que é o domingo de Pentecostes? O dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, encheu o lugar, o povo ficou cheio do Espírito Santo. Você lembra do dia das crianças, mas não lembra do dia de Pentecostes. Você lembra do aniversário de Pelotas e não lembra que hoje é dia de Pentecostes. Como que nós vamos clamar sobre avivamento, se nós nem sabemos o dia histórico quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor? 3 aplicações simples que eu queria que você guardasse na mensagem dessa noite. Primeiro, o caso de Elias. O bíblico, viu? Preparou o altar, molhou, fez a cova, desafiou o povo para saber quem era Deus. Para saber quem era o Deus de Israel. Ele fez tudo. Providenciou tudo. Só tinha uma coisa que Elias não dava conta de fazer. Fazer descer fogo do céu. Quando nós falamos de avivamento, essa é uma das aplicações. Meu irmão, você pode preparar tudo. Uma boa mensagem, uma boa canção, ser uma igreja influente, ser uma igreja missional e contemporânea, ser uma igreja que fala essa geração. Mas se não descer fogo do céu, se o Espírito Santo não estiver na igreja, não há avivamento. Segunda ideia que eu queria que você guardasse. Caso dos moravianos. Rapidamente, se você não sabe quem são os moravianos, joga no tio Google que você vai descobrir. Mas em 1700, conta a história de 2 jovens. 2 jovens chegam no porto da sua cidade. E eles descobrem que existe uma ilha com 3.000 escravos que não conhecem a palavra do Senhor. E eles chegam então para aquele que leva os barcos para lá e fala assim: eu quero ir para essa ilha pregar o evangelho. E o dono do barco fala: não, na minha ilha ninguém prega o evangelho. Para você saber quem são os moravianos, algumas ideias sobre eles. Primeiro, os moravianos fizeram uma reunião de oração que durou 100 anos.
100 anos, 24 horas por dia, 7 dias da semana. 100 anos. Os moravianos não têm grandes teólogos. O maior moraviano que nós conhecemos na história é um cara chamado Zinzendorf, um holandês. Os moravianos eram gente do povo, era gente comum, eram donos de funerária, eram pessoas que trabalhavam no campo, eram pessoas que trabalhavam no dia a dia. Não eram pessoas letradas, mas sabiam quem era o Senhor da igreja. Esses dois jovens então chegam para aquele dono do navio e falam assim: quanto que fica para que a gente vá para essa ilha? 10 reais. Quanto que fica para eu me vender como escravo? 10 reais. Então eu me vendo como escravo. Eu quero ir para essa ilha pregar a respeito de Jesus. Seus familiares estavam lá no cais. Falavam: vocês são loucos? O que vocês estão fazendo? Vocês estão indo para ser escravo. Vocês não vão ver mais seus pais. Vocês não vão poder mais estar na igreja. Vocês estão perdendo a vida de vocês. E a história conta que eles entram em silêncio no barco. Mas antes do barco zarpar, eles falam para aqueles homens dizendo: a nossa vida pela vida deles, da mesma maneira que Cristo entregou a vida dele por nós. Isso é avivamento. É quando eu deixo de prestar atenção naquilo que é meu, na minha vida, na minha existência, para usar da minha vida, para que pessoas conheçam Jesus. Terceira aplicação, essa mais moderna, 1907, numa cidade chamada Pyongyang, na Coreia do Sul. Estava uma igreja presbiteriana orando, pregando a palavra do Senhor. E o pastor, logo depois de fazer a sua pregação, o pastor Lee, depois de fazer a sua pregação, ele convoca a igreja a confessar os seus pecados. E movidos pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas começaram a vir até a frente do templo e dizer: pastor, eu tenho pecado nisso. E agora eu quero me converter. Eu não quero mais isso. Daí sai a pessoa, vem outro: pastor, eu estou pecando nisso. E agora eu não quero mais, eu quero me converter. Pastor, eu estou pegando nisso. E eu não quero mais, eu quero me converter. E a história conta que eles ficaram durante horas confessando os seus pecados e orando diante de Deus, confessando os seus pecados e orando diante de Deus, confessando os seus pecados e orando diante de Deus. E esse é registrado como ponto inicial do Pentecostes que a Coreia do Sul viveu e que vive até os dias de hoje. Nós, ocidentais, vamos até a Coreia para aprender um pouco com os coreanos. Esse povo foi avivado pelo Espírito Santo de Deus. A grande pergunta que eu tenho para fazer para você, depois de expor essas 3 exposições, é: meu irmão, qual é a sua disposição de clamar pelo avivamento do Senhor? Muita. Então eu quero te fazer uma segunda pergunta, meu irmão. Qual é a sua disposição para entregar a sua vida como sacrifício vivo, para que Deus avive a nossa geração? Muita. Então, meu irmão, está na hora de nós tomarmos uma consciência bíblica a respeito de pecado e vivemos uma vida em santidade ao Senhor. Somente quando nós queimarmos em santidade ao Senhor, que nós vamos desfrutar do avivamento do Pai. E nós vamos poder, então, influenciar a nossa geração. Nós vamos cantar uma canção antiga, bem antiga. Mas eu queria que, enquanto nós cantamos essa canção, que você faça dela a sua oração, pedindo que Deus restaure no seu coração aquela chama que talvez um dia já brilhou. Um dia você já queimou pelo Senhor assim, para que você possa então ser instrumento do avivamento de Deus. Lembra que eu comecei no sermão falando? Eu creio no avivamento. Eu creio que Deus pode avivar o Brasil. Eu creio que Deus pode avivar o Rio Grande do Sul. E Ele pode começar por Pelotas. E eu creio, meu irmão, segundo a crença do pastor Rodrigo, que Deus pode usar a sua vida como instrumento dEle para avivar a nossa geração. Vamos orar? Vamos cantar ao Senhor? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim.
chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem, faz brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Oh, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem, faz brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ó Deus, o avivamento não é produzido por nós. Nós somos homens falhos, não conseguimos fazer isso. Por isso que nessa noite clamamos ao Senhor, pedindo, Deus, a tua intervenção, pedindo, Deus, a tua ação nas nossas vidas. Aviva a nossa vida, muda o nosso coração. Deus, nos faz entender o pecado e rejeitar para viver uma vida de santidade no Senhor. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, na vida daqueles que assistem, Deus, pela internet. Para que sejamos, Deus, instrumentos teus para avivamento nessa geração. O Senhor já fez isso no Antigo Testamento, o Senhor já fez isso no Novo Testamento, o Senhor já fez isso há séculos atrás, o Senhor já fez isso no século passado. Por isso clamamos ao Senhor que o Senhor faz de novo. Por favor, faz de novo. Aviva a nossa vida, aviva a nossa igreja, aviva a nossa geração. A obra é do Senhor. Por isso que pedimos ao Senhor, faz de novo, faz de novo, Senhor. Faz de novo aquilo que o Senhor já fez. Acende a chama em nós. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.